Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 27/12/2024. Calendário cheio com muitos jogos interessantes para a gente explorar e sermos mais uma vez lucrativos. Ontem, 100% de greens lá no nosso grupo VIP, mas o mais importante, a gente enviou uma tip exclusiva do over em pontuação no jogo entre Kings e Pistons lá no nosso grupo gratuito. Então, se você perdeu, não se esquece de acessar o nosso grupo gratuito free, tá o link na descrição, beleza? Além de links com 100% de bônus para vocês garantirem na BetWinner e mais do que isso, nosso canal de cortes no @Sexta de Trade no Instagram, tem conteúdo de análise exclusiva também para vocês, e a gente já mandou um material especial com o nosso radar dos jogos da semana para fechar com chave de ouro lá no nosso grupo gratuito também. Então, se você é VIP, você vai garantir todos os outros radares e mais do que isso, vai garantir muitos guias, e-books, tips exclusivas, materiais extras, mas tem sempre ali uma palhinha também no nosso grupo gratuito. Então corram, aproveitem e mais do que isso, deixem o like, se inscrevam no canal para não perder nada, ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo, concordando ou discordando das nossas opiniões. É sempre importante estar balizado ali com muitas informações para você se sentir mais preparado para as suas tips dos jogos noite a noite de NBA, beleza? Comentem aqui embaixo o que vocês concordam ou discordam da gente. Não se esqueçam do like, meta de 200 likes pra gente continuar trazendo o vídeo aqui pra vocês. Se bater a meta, tem vídeo amanhã. E bora começar com Magic e Knicks. Orlando Magic joga em casa hoje, mas depois de uma sequência de jogos aí um tanto quanto feroz. Eles ainda jogam sem os seus principais jogadores Franz Wagner e Paulo Banchero. E é muito importante para essa nossa equipe a gente observar o calendário recente do Orlando Magic, que teve pela frente a feroz defesa aí, né, do Miami Heat. Eles também enfrentaram o Boston Celtics, o Heat também anteriormente, numa sequência de jogos aí bem competitiva quando a gente fala de times da Conferência Leste, agora enfrentando o New York Knicks. O nosso palpite para essa partida vai ser um under na pontuação do Orlando Magic, que joga hoje com menos de 24 horas de descanso, contra uma defesa do New York Knicks que não é das melhores nessa temporada, mas é um time que joga num ritmo lento e constantemente faz jogos under com o próprio Orlando Magic. Então nosso palpite vai ser abaixo de 105,5 pontos do Orlando Magic, com base na seguinte argumentação. O Orlando, ofensivamente falando, quando a gente fala de eficiência, eles são o sexto pior ataque da NBA por 100 posses de bola. Como eu disse, a defesa do New York Knicks não é grande coisa, mas vem melhorando. Nesse momento eles são a 14ª da competição. E se a gente for pegar aqui nesse mês de dezembro, foi onde eles deram uma pequena evoluída e chegaram ali na 5ª melhor defesa desse mês de dezembro, tá? O Orlando Magic também se posicionou nesse lugar, o que pode fazer com que hoje a gente tenha um jogo bem under. Porém, eu ainda acho que o New York Knicks, contra uma defesa cansada do Magic, pode dar trabalho. Então, eu decidi só trabalhar com o Orlando, que no mês também foi o 4º pior setor ofensivo de toda a NBA. Quando a gente fala do ritmo, velocidade dessas duas franquias, estamos falando de 2 dos 10 times mais lentos da liga, o que significa que os seus jogos costumam ter poucas posses de bola por minuto, ou seja, o Orlando Magic vai ter que, cansado, enfrentar uma defesa que vem bem, que cede poucos arremessos por jogo, e eles vão ter que ser altamente eficientes, coisa que eles não vêm sendo na média geral da temporada, beleza? Quando a gente pega aqui os últimos 10 jogos do Orlando Magic, eles marcaram em média 103,7 pontos contra os seus adversários. Outro número interessante que a gente pode trazer para você está relacionado aos confrontos diretos. Nos últimos 3, o Orlando Magic teve média de 90,3 pontos, ou seja, uma média muito abaixo daquilo que a gente não quer que eles ultrapassem hoje, pensando aqui nos últimos 3 confrontos contra o New York Knicks. O último que aconteceu, ainda nesse mês 12 contra o próprio New York, eles pararam em 91 pontos e acredito que hoje com o jogo under eles possam pontuar mal mais uma vez, beleza? Vamos falar agora aqui a respeito de Celtics e Pacers, e eu sempre falo para vocês, existe um segredo aqui que no médio e longo prazo, na temporada passada, eu fui muito lucrativo e nessa temporada eu também venho sendo, que é quando você encontra o Indiana Pacers, escolha o jogador com o melhor mano a mano do outro time. Se esse jogador for a estrela da franquia, melhor ainda, e se ele tiver ali jogando numa posição de ala ou ala pivô também, melhor, porque ele vai ter altura para ferir esse Indiana Pacers que não tem uma grande defesa. Recentemente eles até deram uma melhorada, mas se você insistir nesse over em pontos do melhor jogador com mano a mano contra o Indiana Pacers na temporada, você vai ser lucrativo. São caminhos como esses que a gente também indica lá no nosso grupo VIP, na nossa listinha das 10 melhores tips para você fazer com consistência durante a temporada para ser bem lucrativo. E aqui a gente vai repetir essa fórmula que conseguiu funcionar ontem com o over em pontos do Shai Gilgeous-Alexander, que a gente indicou aqui inclusive no canal no YouTube para vocês. E aqui a gente vai seguir o mesmo caminho, tá? Nós vamos trabalhar aqui com over na pontuação do Jason Tatum, joga na posição de ala pivô, que é melhor ainda em relação à posição para a gente trabalhar em relação ao Shai Gilgeous-Alexander, que bateu ontem. Vão aqui de mais de 28,5 pontos do JT, com base na seguinte argumentação. Nessa temporada vem jogando de power forward, posição na qual o Indiana Pacers é o segundo time mais vazado em toda
a NBA. Quando a gente pega aqui os números do Jason Tatum nos últimos 10 jogos contra o Indiana Pacers, ele conseguiu uma média de 32,2 pontos contra esse adversário. Na temporada passada, diversos jogadores fizeram o season high, né, que é a melhor pontuação deles na temporada, contra o Indiana Pacers, justamente porque eu utilizo dessa fórmula no over em pontos do melhor jogador de mano a mano contra eles. Ou seja, ele superou esses 28,5 pontos e 80% dos últimos 10 encontros contra o Indiana Pacers, e no mais recente ele marcou 37 pontos contra esse mesmo rival. Quando a gente pega aqui no play type, para a gente poder entender como essa defesa do Indiana Pacers pode sofrer, a gente tem aqui o Boston Celtics como o segundo time que melhor pontua em mano a mano em toda a NBA, sendo também o time que mais tenta jogadas desse tipo na liga, então olho também no over em pontos do Boston, que enfrenta hoje uma defesa que já é ruim e está cansada de um jogo consecutivo ontem, no caso, contra o OKC. Defensivamente, em relação ao aproveitamento, eles têm o quinto pior aproveitamento em defesa de isolação de mano a mano em toda a NBA. Quando a gente parte aqui para players e a gente coloca o mesmo critério aqui, no caso o play type, e depois a gente coloca aqui isolation, as questões ofensivas, estamos falando de Jason Tatum, que é o terceiro maior pontuador da liga em jogadas desse tipo em toda a NBA. Inclusive ele tem um aproveitamento melhor nessa jogada do que os dois primeiros, James Harden e o próprio Shai Gilgeous-Alexander. A gente está falando aqui de uma defesa em geral do Indiana Pacers, que não é espetacular, é um time que também está entre os 10 que mais levam seus rivais à linha de lance livre em toda a NBA, então a gente pode conseguir alguns pontos fáceis aqui com Jason Tatum nessa partida, e mais do que isso, defensivamente falando, o Indiana é quase uma das 10 piores defesas da NBA, ao mesmo tempo em que eles são o sétimo time mais rápido da liga, ou seja, eles dão muitas posses de bola por minuto para os seus rivais conseguirem converter a sua linha de pontuação. Então, mesmo que o Tatum não tenha um aproveitamento insano, ele ainda está bem posicionado para pontuar bem hoje. A gente sempre tem aquele começo de jogo um pouquinho mais frio, com os jogadores ali distribuindo um pouquinho mais para deixar né, todo mundo quente. Então, se você tiver a oportunidade de pegar essa linha do Tatum aqui em 26,5 acima dele, deixar ela cair um pouquinho para trabalhar no ao vivo, é o que eu costumo fazer no meu pessoal. Eu faço as análises pré-jogo aqui com vocês, e aí depois eu espero ali no ao vivo, né, as linhas baixarem, baseado na análise que eu faço aqui para vocês. Eu trabalho com a linha estipulada para mim no pré-jogo, ou seja, com uma oportunidade ainda melhor, geralmente é mais interessante. Ontem, por exemplo, eu esperei baixar para 36,5 pontos, mais a assistência do LaMelo Ball no ao vivo. Baixou, ele não conseguiu o over, tá? Mas eu consegui sair com lucro ali de mais de 70% nessa linha aqui no ao vivo, porque assim que começou o último quarto, eu saí, fiz o cash out, né, e consegui ali uma boa lucratividade, praticamente pagando todo o valor da tip que eu tava buscando. Então, é muito interessante vocês fazerem esse tipo de trabalho e ficarem de olho no Jason Tatum ao vivo, mas caso vocês só trabalhem aqui com pré-jogo acima de 28,5 pontos, vale o risco, beleza? E agora vamos falar de mais um jogador. Vamos falar aqui a respeito de Ja Morant no confronto contra o New Orleans Pelicans. O Ja Morant, dá pra dizer que ele é o pai do New Orleans Pelicans. O New Orleans Pelicans vem se defendendo muito mal nessa temporada. Jogam em casa, é verdade. O Memphis vem de viagem porque eles enfrentaram o Raptors ontem também, mas a gente tem o Memphis Grizzlies, que é um dos melhores ataques da liga, o quarto melhor, enfrentando aqui a segunda pior defesa por 100 posses de bola da NBA. Quando a gente dá uma olhada aqui nas linhas do Ja Morant, a gente pode observar que o mercado estabeleceu como 23,5 as linhas dele. Eu considero muito baixo para um jogador que eu vejo com potencial de média de 25 a 30 pontos por temporada com tranquilidade. Então, o mercado está sendo bem conservador nele ainda. Vamos aqui de acima de 23,5 pontos do Ja. Ele que conseguiu superar essa marca nos últimos 3 jogos consecutivos contra os Pelicans, marcando 34, 31 e 27 pontos. Essa mesma linha de raciocínio a gente trabalhou lá no nosso grupo VIP nesse jogo aqui, bateu. A linha dele estava em 23,5, né? Na verdade estava em 19,5. A gente achou uma linha bem baixa ali porque ele estava voltando de lesão. E mesmo assim ele conseguiu pontuar bem, mesmo vindo de lesão. Quando a gente olha para sua posição, jogadores com características semelhantes às suas, 8 dos últimos 10 jogadores conseguiram ser over contra os Pelicans que sofreram ontem 30 pontos para o Jalen Green, 27 para o Jamal Murray, e sofreram 34 para o Jalen Green mais uma vez, e 39 para o Jalen Brunson, sempre ali jogadores batendo na casa dos 30 pontos, pelo menos recentemente. Quando a gente pega aqui defesa versus posição, vamos dar uma olhada aqui na posição de point guard, que é a posição ali do Ja Morant, e podemos observar que os Pelicans nos últimos 7 jogos foram dos 10 times mais vazados para jogadores dessa posição, sendo também aqui o quinto que mais cedeu bolas de 3 para jogadores de tal posição. Quando a gente pega aqui os últimos 10 jogos do Ja Morant, ele teve diversos jogos ali em que ele pontuou mal, mas se vocês observarem, foram jogos em que ele teve menos volume. Ele teve aqui apenas 10 arremessos ontem contra o Toronto Raptors, e claro, o seu time ali praticamente resolveu as coisas muito cedo, porém,
O grande ponto é, ele teve pouco volume, ele vai estar descansado, ele teve um aproveitamento muito bom, mas todos os indícios mostram aqui que ele se segurou para que hoje ele fosse brilhante contra o New Orleans Pelicans, já que todo o seu time já era o suficiente para vencer o Toronto, ele não precisava fazer ali 25, 30 pontos. Claro que isso pode acontecer hoje contra o New Orleans Pelicans também, mas o jogo consecutivo em si é esse. Então o Ja Morant, ele não tem com o que se preocupar no dia de amanhã, porque ele vai ter descanso, então hoje ele vai poder dar o seu melhor e voltar a essa média aqui de 19 a 20 arremessos por partida, o que vai ajudar muito a gente a alcançar os nossos objetivos, beleza? Nos últimos jogos que ele fez fora de casa, ele marcou 20, 32 e 31 pontos, o que dá uma média aí acima daquilo que a gente busca para hoje também. Vamos colocar aqui o Ja Morant nos últimos 10 pontos on the road, para a gente poder estabelecer aqui as linhas dele jogando como visitante, mais recentemente falando, né, porque esses dois jogos aqui vão estar contando a temporada anterior, mas ainda assim, uma média de 24.3 pontos, ele superou os 23.5 em 3 dos últimos 4 jogos, jogando como visitante, jogando fora de casa, e a gente tem aqui um adversário no qual ele costuma se sair muito bem. O New Orleans Pelicans, por exemplo, é o segundo time que mais deixa arremessos serem convertidos na área restrita em toda a NBA. E quando a gente fala de área restrita, vamos aqui em Players e vamos colocar aqui as questões do Ja Morant nesse mesmo setor. Então a gente vai aqui em Shooting e a gente vai colocar aqui como o Ja Morant pode ferir seus adversários aqui nessa zona em específico, na área restrita. Aqui é um setor onde os jogadores de garrafão costumam ser mais brilhantes, costumam ser mais influentes, mas o Ja Morant, se a gente for colocar aqui em temporadas anteriores, como por exemplo, vamos pegar aqui a 22-23, onde ele teve tempo de jogo ali para ser brilhante, de coisa que de fato ele é, o Ja Morant, ele conseguiu figurar na primeira página em arremessos convertidos por jogo nessa área. Claro, ele está atrás de diversos outros jogadores, mas com exceção aqui, por exemplo, do Jaylen Brown, do Shai Gilgeous-Alexander, a gente tem diversos jogadores aqui que são pivôs de origem. Então, ele foi um dos 3 melhores jogadores de backcourt para poder pontuar nessa área na temporada 22-23. Quando a gente vai aqui para a temporada 21-22, ele foi ainda melhor. Foi um dos 4 principais pontuadores nessa zona em toda a liga, pelo menos em relação à média. E à frente dele ali não teve nenhum jogador de backcourt, ou seja, ala armador, né? E também armador, já que o LeBron James vem jogando como ala de força. Então é um jogador ali que quando ele tem uma temporada completa, ele costuma produzir muito bem nesse setor, onde o New Orleans Pelicans sofre bastante. E ele desenvolveu uma pequena rivalidade ali dos tempos do draft, já que o New Orleans Pelicans selecionou o Zion e não selecionou ele, e hoje a gente vê quem é o jogador, apesar das lesões recentes do Ja Morant, quem é o jogador mais, digamos que saudável, recorrente dentro da liga, e ele gosta de provar que o New Orleans Pelicans está errado e vai querer fazer isso na casa dos seus adversários. Vamos partir agora aqui para Nuggets e Cavs, mas não sem antes, pessoal, pedir para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal, vai ajudar muito o projeto a seguir acontecendo, não custa nada, é só clicar no botão de joinha que está aqui embaixo, meta de 200 likes. Nosso grupo VIP tem o melhor preço do mercado e mais do que isso, a gente sempre buscou ser o grupo VIP mais completo do mundo. Chamem lá no WhatsApp e vejam todos os conteúdos que a gente entrega e tenham certeza que vocês não vão se arrepender. Sem compromisso, deem uma olhada e vejam se vale a pena seguir com a gente no grupo VIP mais completo do mundo. Falando de Nuggets e Cavs, aqui a gente acredita em um over na pontuação, tá? Vamos aqui no over da pontuação totais, porque primeiro que o Denver joga dentro de casa e segundo que os Cavs é um dos melhores ataques da NBA, eles devem dar trabalho pro Nuggets, mesmo jogando como visitante. Acho que a gente tem poder de fogo dos dois lados para ter um jogo bem produtivo, acima de 230.5 pontos. Dá para tentar esperar essa linha baixar um pouquinho mais ou pegar uma odd melhor nessa mesma linha de 230.5, mas o importante é trabalhar com acima de. Nos últimos 10 jogos fora de casa, o Cleveland marcou 116.5 pontos e sofreram 112 pontos, o que dá uma média de mais de 228 pontos por partida. Porém, diversas vezes eles enfrentaram ataques que não são tão bons, como Nets, Miami, Charlotte Hornets, Philadelphia, ou, por exemplo, ataques não eficientes, pelo menos no momento em que eles encontraram esses rivais, como o próprio New Orleans Pelicans, o Chicago Bulls, por exemplo, o Atlanta, que também foi um ataque fora do top 10, apesar de terem marcado 117 pontos contra eles. Mas o pulo do gato tá nos jogos do Denver Nuggets, é um time que joga e deixa jogar, não vem se defendendo tão bem, a cada ano que se passou eles perderam um bom defensor, primeiro Bruce Brown, depois quem teve os Caldwell Pope, nessa temporada eles não têm ali um Aaron Gordon defensivamente brilhante, o Michael Porter Jr. e Jamal Murray ou não estão saudáveis, ou
vem encontrando inconsistências defensivas também, o que acaba deixando o Jokic exposto, a gente sabe. Ele é muito valioso no momento ofensivo do Denver. Quando o adversário passa essa primeira linha e ataca o Jokic, dificilmente ele vai fazer falta, ele vai forçar a defesa, porque ele não pode ficar muito tempo fora. Então, é um time que vem sendo tranquilo ferir eles. Nos últimos 15 jogos dos Nuggets, eles marcaram 121,3 pontos, sofreram 117, média de mais de 238 pontos por partida nos últimos jogos em que eles se envolveram. Esse over bateu recentemente contra os Pelicans, o Blazers, o Sacramento Kings, o Atlanta Hawks, o Washington Wizards, o próprio Cleveland Cavaliers, também foi superado contra os Warriors, Clippers, quase aqui foi contra o Jazz, ou seja, em grande maioria desses jogos aqui, só ficou em under nos últimos 2 mais recentes contra o Phoenix Suns, contra o Los Angeles Clippers e naquele jogo lá que eu falei pra vocês que foi por muito pouco contra o próprio Utah Jazz, mas o Utah Jazz não tem esse ataque eficiente que os Cavs têm. Então vamos aqui para times e vamos dar uma olhada em como esse Cavs pode ferir esse Denver Nuggets mesmo fora de casa e como que os Nuggets também podem pontuar bem. Os dois times são top 3 em média de pontos por jogo, a média deles daria mais de 40 pontos na partida, e mais do que isso, estamos falando de um Cavs aqui que em relação à bola de 3, é o terceiro time com mais bola de 3 por jogo na liga, ambos os times estão ali entre as 10 melhores eficiências no território triplo. Quando a gente vai aqui para as estatísticas avançadas, a eficiência ofensiva deles é a melhor da NBA no caso dos Cavs, e o Denver a sexta melhor. Defensivamente, o Cavs se tornou uma boa defesa, mas o Denver Nuggets é uma defesa de meio de tabela. A gente está falando também de dois times que estão gastando pouco o relógio, resolvendo seu ataque cedo, ou seja, seus jogos vêm tendo muitas posses por minuto. Os Cavs é o oitavo time mais rápido e o Denver Nuggets é o quinto time mais rápido da NBA. Então nós estamos falando aqui de dois times que atacam muito bem, pelo menos uma defesa mediana, e um Cavs que joga fora de casa, apesar dessa defesa dele ser excelente. Acho difícil que os Nuggets não consigam chegar ali perto da casa dos 110 pontos, então acho que esse acima de 230,5 pontos é bem factível, beleza? Vamos falar agora aqui a respeito de Suns e Mavericks. O Phoenix Suns hoje joga dentro de casa contra um Dallas desfalcado aqui do seu melhor jogador Luka Doncic, mas o Phoenix Suns vem defendendo muito mal e o Dallas Mavericks, mesmo sem o Doncic, vem pontuando bem. Quando a gente pega aqui os últimos 10 jogos contra o Phoenix Suns, o Dallas Mavericks marcaram em média 115,8 pontos contra esse adversário, e o Phoenix Suns dos últimos 9 jogos sofreram 118,6 pontos para os seus rivais, enfrentando Pelicans, Miami Heat, Orlando Magic, Utah Jazz, Portland Trail Blazers e Detroit Pistons. Se a gente for pegar esses 6 times, desses 9 confrontos que eles tiveram aqui, em relação à média de pontos por jogo, são times que estão mal colocados. O Orlando tá aqui, o Pelicans também entre os 10 piores, o Jazz entre os 10 piores, o Miami quase isso. São ataques que não são tão eficientes assim. Então, é bem provável que hoje o Dallas Mavericks, que é um dos 10 melhores ataques da NBA, fez excelentes jogos mesmo sem o Luka Doncic, consigam pontuar bem. É o quinto ataque mais eficiente da NBA, enfrentando aqui uma das 10 piores defesas. A equipe do Phoenix Suns hoje joga sem o Devin Booker, e eu não ficaria surpreso se mesmo fora de casa hoje o Dallas surpreendesse. Mas, como a odd estaria pagando aqui, não mal para a vitória deles, porque tá bem parelho, né? Mas nesse caso eu preferiria trabalhar com handicap positivo se fosse possível. Eu vou aqui na linha de pontuação somente, tá? Eu espero aqui mais de 108,5 pontos do Dallas Mavericks. Marca essa que foi superada, se a gente for pegar aqui os últimos 10 confrontos contra esse rival, em 70% das partidas. Se a gente for fazer um recorte ainda mais curto, nos últimos 6 jogos, só uma vez ficou abaixo de. É verdade que o Doncic faz falta, o Doncic é um jogador de quase 30 pontos de média aí, ou mais ou menos 30 pontos de média, mas ainda assim, eu acho que de forma coletiva eles são capazes de pontuar contra essa defesa do Phoenix, que dentro desse recorte eu acredito ser a pior até hoje. Então, dá pra gente botar uma fé nesse Dallas, que também vem jogando num ritmo razoavelmente alto, um dos 10 maiores da NBA. E mais do que isso, o Phoenix Suns, individualmente falando, não tem grandes defensores para lidar com esse time dos Mavs, que hoje, coletivamente, mesmo sem o Doncic, é muito melhor do que os times das temporadas anteriores. Então, não tem um déficit tão grande como antes a ausência do Doncic. É um déficit gigante? Ainda é, mas dá pra gente acreditar nesse acima de. Análise e palpites do jogo entre Nets e Spurs, Golden State Warriors e Clippers, que acontece na virada da madrugada, Rockets e Timberwolves, serão de análise exclusiva lá do nosso grupo VIP. Caso a gente encontre algo interessante, a gente traz para vocês. Vai ter vídeo hoje no nosso canal de cortes. Deem uma clicada no link que está aqui embaixo e garantam 100% de bônus também na BetWinner. Quero agradecer a audiência de vocês, o like eu espero que tenham deixado. Muito obrigado pela sua audiência e falou!